Identidade é a forma pela qual nos reconhecemos como pessoas. E é um tema que tem estado no centro da nossa vida política e social. Na tradição, identidade era algo que nunca foi posto em questão. Nós tínhamos identidades religiosas, familiares, políticas, étnicas, profissionais, sexuais, etc. Hoje, com as mudanças nos costumes, nos moldes contemporâneos, tudo isso está sendo posto em questão. Por um lado, reconhecimento de direitos, ampliação do acesso à cidadania. Por outro, o acerramento das diferenças faz com que tenham surgido o fundamentalismo religioso, o terrorismo associado a ele, a xenofobia em relação aos migrantes. Como conciliar a preservação e o cultivo das identidades particulares e, ao mesmo tempo, a construção de um futuro comum para as futuras gerações? Desafios da identidade no mundo contemporâneo. Tema desta série do Café Filosófico. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948 como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Mas será que esses direitos universais atendem às particularidades de cada um de nós? O pertencimento, o direito à singularidade e o compromisso ético com o outro são pontos que temos o desafio de equilibrar na nossa existência como sujeitos políticos. Eu vou estruturar essa conversa de hoje em 4 pontos. 2 pontos que eu estou chamando de estruturais, 2 estruturas. A estrutura dos direitos humanos e a estrutura da injustiça social. E depois eu vou pensar 2 tipos de subjetivação política. Uma subjetivação política que é do sujeito que sofre injustiça, da vida precarizada, do invisível social. Mas também vou pensar o processo de subjetivação do sujeito que tem acesso a direitos. Eu estou chamando os direitos humanos de uma ficção necessária. O que é que isso significa dizer? A gente tem, de fato, a Declaração dos Direitos Universais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1949, e, só para recordar, é ponto comum, mas o artigo 1º da Constituição, da Declaração, diz que todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade e em direitos. Então, eu posso considerar que esse é um documento que a gente chama cosmopolita, em relação ao significado que ele tem do ponto de vista do direito. Se a gente faz uma passagem para o direito doméstico, qual seria o correspondente mais importante da Declaração dos Direitos Humanos? Todos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos. A nossa Constituição. A própria Constituição vai retratar os princípios muito próximos do texto da Declaração. A dignidade da pessoa humana, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e marginalização, reduzir desigualdades sociais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Direitos sociais, só para recordar: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte. Tanto a Declaração quanto os princípios fundamentais da Constituição, estou provocando vocês e chamando de uma ficção necessária ou de uma ficção real, porque ela é ficcional, até certo ponto. A dignidade da pessoa humana, ela é um dado ficcional. Mas então é ficcional e ele não serve, ele não tem importância. Vamos rasgar a Constituição porque ela não está, de fato, cumprindo o seu papel. Eu costumo dizer que, embora seja uma ficção, ela é, ao mesmo tempo, uma promessa
e uma efetivação normativa. Isso é importante por quê? Porque mesmo quando eu tenho uma agenda de direitos completamente negadas a um sujeito concreto, ele ainda pode dizer, mas eu tenho direitos. Ou seja, ele pode reivindicar direitos, mesmo na negação total de direitos. Ainda assim, o direito tem uma potência promissiva muito forte, e eu queria preservar essa potência nessa noite, para a gente seguir adiante. Mesmo consciente, uma pessoa que trabalha com direitos humanos e violência como eu, mesmo consciente da ineficiência, da ineficácia, da realização, da efetivação desses enunciados, é importante pensar que a igualdade, a realização de direitos não é uma condição natural. Ela é uma condição produzida, né? Claude Lefort vai dizer exatamente isso. A igualdade não é natural, ela precisa ser produzida. Eu acho que a gente tem essa potência contida na Constituição, ela tem pelo menos duas implicações muito importantes. Primeiro, é essa que eu nomeei para vocês. Ela inclui, mesmo na sua total negação, a condição de reivindicar direitos, em nome de um texto cidadão constituído legalmente. Mas ela tem uma segunda função semântica aí. Ela também amplia significados, ela altera sentidos, ela força interpretações, ela mostra contradições. Esse é o aspecto semântico da Constituição, que produz também uma agenda progressiva de direitos. E aí, para mim, vem a segunda pergunta, vinculada a essa. E quem encarna, então, a promessa não cumprida da Constituição? O meu ponto de partida é a injustiça social. A definição de injustiça social, para mim, está muito clara. Estrutura violenta de poder que nega acesso de direitos econômicos, racial, política, cultural e etc. Racismo estrutural, precarização do trabalho, vida cotidiana militarizada, ou seja, toda a negação de acesso a direitos que possam envolver a trilogia, classe, gênero, raça e deficiência. Eu estou partindo do pressuposto de que nós temos seletividade, sim, no acesso a direitos, pela própria estrutura que a sociedade está montada e que, de fato, não falta instrumental teórico para mostrar a seletividade do acesso a direitos. A gente tem autores como Michel Foucault, com a biopolítica, Giorgio Agamben, com o conceito de vida nua, Judith Butler, com o conceito de precarização, mais recentemente, o Mbembe, com o conceito de necropolítica. Eu estou partindo do pressuposto de que nós estamos compartilhando aqui essa ideia de que existe essa invisibilidade social e mesmo dentro de um patamar democrático. Uma premissa que envolve dois momentos. Estou consciente do sofrimento individual, mas eu estou falando da precariedade, da injustiça social. E segundo, eu já estou partindo do pressuposto de que a gente tem, dentro do próprio Estado democrático de direito, uma estrutura biopolítica, uma estrutura que determina a seletividade do acesso a direitos. No próximo bloco. Ninguém constrói autoestima sozinho ou no espelho. Você constrói o que você é a partir do que você representa naquela sociedade. O valor social do seu trabalho, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu texto idealista, diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Mas, na realidade das sociedades, não são todos que têm seus direitos básicos garantidos. Como corrigir essa injustiça aqui e agora, e não num futuro ideal? E não obrigar a uma espera que pode ultrapassar o tempo da vida de quem não tem garantida uma existência digna hoje. Como pensar a justiça a partir do evento concreto da injustiça? O primeiro ponto que eu queria ressaltar é a noção de temporalidade. Não sei se vocês se dão conta, mas quando a gente fala em processo, um processo de reparação da justiça,
Um sujeito que por algum motivo teve essa precariedade denunciada e ela vai entrar na justiça para ter acesso a um determinado direito. A temporalidade do direito, via de regra, ela é progressiva, né? Você tem que esperar para que a justiça, quem sabe, em algum momento se realize. Ou seja, é uma justiça que a gente chama linear, né? O tempo do processo. O direito tem essa mesma linearidade no procedimento, nos seus procedimentos normativos. Não, espera, aguenta a demolição, porque a justiça vai chegar para você um dia. Eu estou reivindicando uma outra temporalidade, que a gente pode nomear de uma temporalidade da urgência. Né? Quem sofre uma injustiça social sofre aqui e agora. Né? Ela está em situação de vulnerabilidade aqui e agora. Então, o que seria pensar direitos humanos se eu não pudesse conceber esse tempo da espera? Que eu tivesse que conceber o tempo da urgência. Né? Da urgência da reparação. Da urgência da reparação de uma injustiça irrepresentável. A gente pode representar o sofrimento social do outro? Estou assistindo televisão e vendo um despejo, né? Ou vendo a catástrofe carioca das enchentes. Eu posso dimensionar o momento que o sujeito fica sem moradia, naquele instante, qual é o nível de vulnerabilidade, de sofrimento social que esse sujeito está exposto. Então, a minha primeira reivindicação é que, se a gente for pensar uma teoria da injustiça, do sujeito da injustiça, a gente precisa priorizar uma outra temporalidade, um tempo da urgência. O evento da justiça tem sempre essa capacidade de revelar horrores, né? De revelar a violência. Né? O Walter Benjamin vai, inclusive, dizer isso. No momento em que esse sujeito precarizado aparece, ele revela um horror, né? Ele revela uma violência nele, no corpo dele, sistêmica. Aquela violência, ela vai ter o papel também de desafiar o direito. A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, a regra geral. Este se beneficia da circunstância de que seus adversários o enfrentam em nome do progresso, considerado como uma norma histórica. O assombro com o fato de que os episódios que vivemos no século XX ainda sejam possíveis não é um assombro filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de que a concepção de história da qual emana semelhante assombro é insustentável. O direito é um tecido social móvel. É importante entender isso. Ele é uma teia que vai me dizendo se eu sou um sujeito que tem validade social para a sociedade. Ele é o termômetro da validade social para a sociedade. Então, no momento dessa emergência, surge um ator, surge um sujeito que as teorias procedimentais do direito nunca dão conta de descrever. Costumo dizer que direito não tem teoria do sujeito. Não interessa ao direito quem é o sujeito concreto. A gente só encontra ele no processo, né? Mas ele não existe. Nesse momento da precarização, da vulnerabilidade do sujeito, ele aparece. E ele aparece com um nível de sofrimento que revela a sua história, revela a memória da sua história. Ele tem uma narrativa. Ele tem uma narrativa que não coincide com a narrativa do processo. O segundo elemento dessa teoria da injustiça seria o topoi, o lugar. A pergunta fundamental: onde? Em que corpo? Em que circunstâncias? Em que vulnerabilidade? Esse corpo é um corpo concreto. Ele é um corpo que, de fato, tem a vida precarizada. Mas eu só vou ter acesso a essa precarização na concretude do fato, naquele evento. O evento concreto de injustiça vai me revelar todas as circunstâncias de precarização. E aí sim, é o que a gente pode chamar do momento biopolítico, onde você entende o contexto no qual aquela precarização foi produzida. Então, não adianta falar em abstrato. Eu preciso da situação concreta. Se eu estou falando
de uma remoção, eu estou falando em termos concretos. Onde é que vive essa população? Há quanto tempo? O que é esse prédio? O que é direito à moradia? A gente tem mais prédios públicos abandonados na cidade de São Paulo do que, por exemplo, moradores de rua. O que é que moradia traz semanticamente quando a gente fala morar? Eu tenho direito à moradia, eu tenho direito a quê? É só a casa, já seria muito se fosse. Mas tem uma dimensão também de dignidade humana profunda ali. Então, por que aquele sujeito está precarizado? Quais são as situações históricas, materiais, que denunciam essa precariedade? Isso é que eu estou chamando do topoi. Mas essa reivindicação do espaço tem um outro elemento, que é revelar o sujeito. Quando você identifica, você revela a situação, você revela o sujeito. O sujeito também se autoconscientiza do lugar dele naquela reivindicação por direitos. Então, o exemplo que eu estou usando, né, que podia ser muitos outros, mas o exemplo, no momento em que ele ocupa, né, um prédio do governo abandonado, coletivamente, ele vai criar uma narrativa política sobre ele. Ele vai criar uma história sobre ele. É muito interessante, né? Um caso recente de uma desocupação em que a primeira preocupação dos moradores era escrever uma carta para a comunidade, os que moravam ao redor da ocupação do prédio. Né? Somos cidadãos de bem, queremos direito à moradia, não somos marginais. Que ali se revela um ator. Eu queria fazer uma observação importante em relação ao que a gente chama de teoria do reconhecimento. O representante mais importante com essa rubrica é o filósofo Axel Honneth, porque na teoria do reconhecimento, o Honneth vai deixar claro, em 3 níveis de reconhecimento, o direito é um deles, mas eu construo a minha própria dignidade a partir do valor social. Então, é o olhar do outro que me coloca na minha posição de valoração. Então, eu produzo um sentimento de respeito, né? No caso do direito, o direito produz o sentimento de respeito, e no meu caso, de autorrespeito, porque eu me vejo contemplada pelo direito. Então, se eu tenho um acesso a direito, eu me sinto um sujeito digno de respeito. Essa dimensão para o Honneth é muito importante para produzir tecido social. Né? Os sujeitos que se sentem pertencentes a essa dimensão, né, de reconhecimento. Então, não é simplesmente uma dimensão material. Né? Quando se dá acesso a um direito, saúde, moradia, educação, você não só está dando patrimônio material, você está também produzindo um patrimônio simbólico no sujeito. Ele passa a se sentir valorizado socialmente. Né? Ele vale a pena para a sociedade. Ninguém constrói autoestima sozinho no espelho. Né? Você constrói o que você é a partir do que você é representa naquela sociedade. O valor social do seu trabalho, né? Qual é o valor que o seu ofício tem? Qual é o valor que você tem como um cidadão de acesso a direitos? Então, quero deixar essa tensão nessa nossa discussão entre acesso e não acesso, produção desse sentimento de reconhecimento ou, o que o Honneth vai dizer, ausência de reconhecimento como horizonte no qual a gente vai trabalhar os 2 processos de subjetivação. O processo de subjetivação do precarizado, do que tem os direitos negados, e o processo de subjetivação daquele que, de fato, tem os seus direitos atendidos. No próximo bloco, como cada um de nós responde à emergência do sofrimento singular, concreto e insuportável do outro. Não de um outro abstrato, de um outro concreto, diante de você. Numa sociedade desigual, em que os direitos não são garantidos da mesma forma a todos os seus indivíduos, como aqueles que têm seus direitos negados constituem, apesar de toda a precariedade, suas existências? E como aqueles que têm seus direitos garantidos devem se comportar diante da dor do outro? No momento em que os direitos humanos universais viram objeto da polarização política,
como nos implicarmos coletivamente para a garantia, não apenas hipotética, desses direitos. Eu falei para vocês que eu tinha estruturado essa conversa em 4 aspectos. Apresentei 2 mais estruturais e agora os 2 processos de subjetivação. Acho que a motivação para pensar a teoria do sujeito da injustiça dessa forma e da emancipação desse sujeito é que, via de regra, quando a gente trabalha com acesso a direitos, ou melhor, com negação de acesso a direitos, você sempre coloca esse outro na posição de vítima, né? Na posição de alguém que não tem empoderamento político, de que não pode reagir, né? Tendo em vista que, sim, né, nós não somos ingênuos para não pensar que existe vulnerabilidade, mas existe potência nesse sujeito. Mesmo na total adversidade, na negação de direitos, na invisibilidade social, onde é que está a potência desse sujeito? Mesmo em situação de vulnerabilidade, ele produz potência política, mesmo em situação de precariedade? A minha teoria é que sim, bastante. Talvez não como a gente gostaria, mas mesmo com acesso a direitos negados, né, você tem uma potência de produção de subjetividade política. Estou chamando esse momento disso, né? O momento em que eu assumo a minha subjetivação política. Eu estou pressupondo que subjetivação, experiência fática, concreta da injustiça e ação política vão produzir uma tríade nesse sujeito. O processo de subjetivação política, ele é, ao mesmo tempo, ele precisa de uma experiência fática para se materializar, para existir, melhor dizendo. Então, com o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu não tenho primeiro o agente e depois ele vai para a ação política. Não. É na própria ação política que eu vou me constituir subjetivamente como sujeito político. Pode parecer um passo pequeno, mas do ponto de vista teórico é um passo enorme. Você não primeiro descrever o agente e depois inserir o agente na cena política. Ao contrário, né? O que a gente está tentando dizer aqui é como que a gente pode chamar de uma teoria performática, para utilizar o vocabulário da Butler, ou a teoria da ação política da Hannah Arendt, que vai na mesma esteira. Os sujeitos existem politicamente quando eles agem numa causa em conjunto. Então, a performance política, o lugar que eu estou, né? Quais são os lugares que eu me engajo politicamente? Né? Quais são os lugares nos quais eu participo? Quais são as minhas coletividades? Onde é que eu estou agindo em concerto com os outros? Essa ação em concerto, ela também produz individualidade, porque a gente se singulariza, mesmo coletivamente, a gente se singulariza. Então, o que eu estou querendo reivindicar é que existe um processo de subjetivação política do precarizado, né, que mesmo naquela situação, mas ali, coletivamente, ele se singulariza, mas produz coletivo. Quais são os exemplos? A gente tem no Brasil atualmente muitos bons exemplos. Né? Exemplos de empoderamento dos atores, mesmo a partir da situação absolutamente precarizada, mas de formação coletiva, de agenciamento, performance, ao mesmo tempo em que eu ajo em conjunto, eu me descubro politicamente. Eu me revelo a mim mesmo como um agente político. Por favor, quando eu estou falando de político, não estou falando no sentido de partido político. Estou falando político no sentido de que nós somos, né, o zoom politicon, nós somos seres, animais políticos, né, voltados para a coisa pública, para uma polis, por um mundo compartilhado, por aquilo que nos interessa enquanto seres que habitam a vida coletiva. É nesse sentido da política e da política de acesso, claro, a direitos. Eu gosto de citar um exemplo que é muito recente, que é a produção da poesia do slam. Slam é uma expressão em inglês com um som parecido com o som de uma batida de porta, como o nosso pá. Culturalmente, denomina um estilo de poesia falada que trata de questões da atualidade. Surgido em Chicago na década de 80, se estrutura na forma de uma batalha das letras ou das rimas. O slam é uma forma de resistência, de construir identidade, produz senso de comunidade e dá voz a quem não tem garantia dos seus direitos básicos.
Que quando o fogo chega, a chama lastra e queima, o mangue sangra, a boca seca, o povo insiste e teima, e se debate, bate ponto, bate boca, sobrevive, mas ainda reina, em meio ao caos e à imundície, essa sede por justiça, que não passa, não é pirraça, desamarra essa mordaça, e a mordida não é de graça, é só cachorro louco, é só cobra criada que aprendeu a dar o bote, que entendeu que tá em jogo, que não dorme no barulho, que não leva desaforo, é nego que não nega a própria raça. Tem algo que chama atenção, que é a narrativa em primeira pessoa. Porque, via de regra, quando a gente pensa em acesso a direitos e pensa no texto constitucional, a gente não está pensando em sujeitos, então não faz muita diferença o testemunho, né? No direito, a gente costuma dizer que o testemunho perdeu uma potência enorme, né? A ideia de que você vai lá falar sobre o que aconteceu com você. Né? O testemunho em primeira pessoa, falar publicamente da sua dor, né? Precisar da justificativa do espaço coletivo, de valorização do seu próprio testemunho. Então, existe também essa dimensão fundamental de um espaço coletivo, de um espaço que eu estou chamando performático, mas de ação política, onde o sujeito dá seu testemunho. Ele não dá só para si, ele dá para o outro. Mas dando para o outro, ele vai constituindo uma potência política. Os coletivos mostram muito bem isso, né? Você se encontra também com aquele que vive a precariedade igual à sua. Então é natural, né? O Honneth vai dizer, é natural que eu reconheça no outro o mesmo tipo de sofrimento social que eu tenho. E que a gente construa um vocabulário comum. Acho que o ponto fundamental que eu não queria perder é a relação entre pertença e experiência. É lógico que a gente vem de um lugar de fala. Eu não posso pretender agora que eu não falo desse lugar. Né? Eu falo desse lugar. Mas essa minha pertença, essa minha identidade, ela vai ser permeada por experiências. A que coletivos eu vou me relacionar? Então, estou querendo dizer que a própria identidade ela é alterada com a ação política. Né? Eu posso, inclusive, negar um pertencimento. Estou dizendo isso porque é importante a gente conceder, inclusive, ao sujeito o que a gente chama do direito de pular fora de uma identidade. Às vezes a identidade é tão sufocante que ele precisa não se definir a partir daquilo. Não tem processo de subjetivação política se um sujeito não está inserido numa experiência. Se ele não tem experiência, se ele não tem registro de memória que marque o corpo dele, que descreva a narrativa. E os sujeitos que têm acesso a direitos? Como eles se relacionam com esse outro sujeito? É um desafio a produção de um tecido social que una, né? Que aproxime, pelo menos, essas duas dimensões. Como eles se agregam? Então, aqui a dimensão que eu queria explorar são duas. Primeira, como cada um de nós responde à emergência do sofrimento singular, concreto e insuportável do outro. Não de um outro abstrato, de um outro concreto, diante de você. Como a gente responde individualmente? É a primeira pergunta. Por que eu estou chamando isso de subjetivação, Betânia? Porque não é só ética e compromisso com o outro. Porque eu estou querendo reivindicar um processo de constituição do sujeito político que tem acesso a direitos que passe necessariamente pelo sujeito político que não tem acesso a direitos. Essa primeira dimensão, ela se filia, essa sim, uma dimensão de um tecido social mais robusto, a concepção de que na própria precarização de direitos que a gente tem socialmente, todos nós somos corpos que estamos envolvidos com esse processo. E inevitavelmente, de uma forma ou de outra, a violência produzida por essa precariedade vai respingar em cada um de nós. E a minha pergunta é, não tem nada que me conecte afetivamente com esse outro? Que não seja necessariamente porque eu vivi uma experiência
e a minha experiência vai me levar ao outro? A gente já sabe que o sofrimento, principalmente social, ele é irrepresentável, né? Você não pode compartilhar a dor do outro, no sentido que eu não posso vivê-la, né? Não posso vivê-la, mas a Hannah Arendt vai propor a ideia de cultivo de sentimentos públicos, vai dizer que o próprio tecido social do espaço público, ele pode ser um espaço treinado, né, gente? Já falei que isso não é natural, isso não está pronto, a gente produz essa agregação, exercícios de agregação. A gente pode produzir um espaço onde a gente aprenda literalmente a cultivar sentimentos públicos. O que seria isso? Algo que necessariamente não vai me trazer nenhum benefício do ponto de vista privado. Eu não vou me beneficiar com esse direito. Porque é muito fácil de dizer, se vincule a uma luta no qual você vai se beneficiar. Essa é uma reivindicação muito comum. Outra reivindicação que eu acho incompleta é dizer, não, você não pode se aproximar de uma causa que não é, que você não passa por aquele sofrimento, porque ele é irrepresentável. Então, o sujeito que não tem a vida precarizada não pode ter uma relação afetiva com a vida precarizada, com o sujeito que tem. Só quem pode falar dessa vida precarizada é o próprio sujeito. Eu não crio nenhuma responsabilidade com esse outro sujeito que está fora. Eu acho insatisfatório. Não é como se fosse eu, porque eu já disse que é irrepresentável, né? A Simone Weil vai dizer que a gente pode chorar com a experiência do outro, não porque a gente viveu a experiência, mas que a empatia é uma segunda vida. É como se... É lógico que eu não vivi aquela dor. Mas eu não posso considerar hipocrisia o fato, né, ou não civilizacional, o fato de que a minha agenda afetiva pública perpassa o cuidado com o outro, para a construção de um tecido social comum. A Arendt vai descrever uma capacidade, né? Essa capacidade de agenciamento político, em primeiro plano, né? De agir em concerto. Né? Ela vai usar uma categoria muito interessante, que é a diferença de quem a gente é e o que a gente é. O que a gente é são as nossas preferências privadas, as nossas preferências religiosas, estéticas. O que a gente é como a gente performa em público. O que a gente faz? Ela vai usar duas estruturas, fazer e falar, praxis e lexis. A que causa você se associa? Qual é a visão sua no espaço público? O que você defende publicamente? Qual é a imagem que você apresenta para o outro? Né? Ela vai reivindicar o direito, primeiro, de aparecer. Aparecer não é só aparecer. Né? Aparecer no sentido de visibilidade social. O direito de aparecer politicamente, de ganhar uma estrutura visível, mas se responsabilizar pelo que fala e pelo que diz. Esse sujeito de quem a gente é o que é que a gente é capaz de prometer e perdoar. São para Arendt os dois atributos da nossa vida pública. A capacidade de prometer, a gente nunca pode prometer para si próprio. A promessa é sempre algo que compromete o outro. E perdoar também. Você não pode se auto-perdoar. O perdão é uma categoria para Arendt que nos vincula a esse tecido social. Se eu tivesse que fazer a pergunta arendtiana numa sociedade muito desigual, a pergunta então teria que ser como eu me comprometo com a dor do outro. Um compromisso, a princípio, individual, mas também um compromisso coletivo. Como é que já que o sujeito político para Arendt, ele é performático. A gente não pensa que é alguma coisa, a gente demonstra que é alguma coisa. Em atos e em palavras. No próximo bloco. Quando a sociedade perde a capacidade de se indignar com o que é perverso, o que é horrível, o que é abominável, você não tem mais pluralidade política. Em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para quem desprezam.
Abdicar de pensar também é crime. A minha pergunta vai de encontro à filosofia de Hannah Arendt. Como nós poderíamos pensar, né, que a filosofia dela, né, em específico com relação ao conceito, né, de banalidade do mal, pode nos ajudar a compreender melhor, né, esse cenário de discriminação, né, seja de gênero, de etnia, raça, de classes, né, no cenário atual? A banalidade do mal, né, foi um conceito que, na verdade, não surgiu como conceito no primeiro momento, né, surgiu, como a Arendt vai dizer, era uma constatação. Né, ela vai ao julgamento de Eichmann, em Israel, e quando encontra aquele sujeito, ela diz, mas ele não poderia ser menos inofensivo e bobo. Eichmann era responsável pelos transportes aos campos de extermínio. Na hora que ele foi explicar os transportes dos trens, ele puxou um quadro e ele, com um marcador, mostrava que ele nunca perdeu um horário, que ele sempre foi muito preciso e que ele cumpriu as regras do jogo. Ele cumpriu o que foi mandado. Ela disse, quanto mais todo o tribunal esperava que essa máscara fosse cair, menos ficava evidente de que não era uma máscara. De que a burocracia era capaz de produzir esse tipo de sujeito. Um sujeito que não pensava por si próprio, que não era antissemita. A adesão do homem comum era uma adesão burocratizada, um modelo de burocracia que permitia com que você tivesse um ator bobo e atos monstruosos. A partir daí, a gente passa a ter na filosofia o registro de que a burocracia, a repetição impensada, em série, pode produzir, mesmo sem nenhuma intencionalidade, pode produzir atos, sem ser uma figura patologicamente perversa, pode produzir atos absolutamente abomináveis. Então, a ideia da banalidade do mal, a Arendt vai dizer, a partir das catástrofes do século XX, nós estamos condenados a conviver com nós próprios. Qual é a dimensão social que torna possível, como a Arendt vai dizer, que todos os sujeitos tivessem a mesma ideia, reproduzissem um só pensamento. Onde isso acontece, não existe mais pluralidade. Ela vai dizer, se formou um grande cinturão onde todos reproduziam a mesma ideia. Então você não tem pluralidade, você não tem mais ponto de vista. Então ela faz o sujeito do século XXI, em situações extremas, é obrigado a pensar sem corrimão. Sem corrimão. Porque no nacionalsocialismo, matar era permitido. Quando uma sociedade perde a capacidade de se indignar com o que é perverso, o que é horrível, o que é abominável, você não tem mais pluralidade política. Então, a gente vai fazer esse diagnóstico. Né? A banalidade do mal tem como consequência o diagnóstico da perda da capacidade de um espaço público de argumentação, que não seja de destruição do outro. Todos que pensavam diferente eram eliminados. E você criou uma máquina gigantesca, burocrática, mas de um pensamento único, reproduzido em várias instâncias. É um pouco o argumento que às vezes, muito deflacionado, mas às vezes que a gente usa até no cotidiano. Não, mas não sou eu, é a instituição. No direito a gente faz muito isso. Não, mas não sou eu sou um dente de engrenagem. Né? Em 1948, assim que acabou, a Arendt escreveu um texto que chamava-se Culpa Coletiva. E ela dizia, dente de engrenagem, mas cada um é responsável na medida da sua participação. Onde você é um dente de engrenagem, onde todos são culpados, ninguém, em última instância, é. Então, é muito importante determinar a participação exata de cada um no regime. Né? Qual é a posição que você ocupava? Quais são as decisões que você era responsável? Qual é o lugar que você ocupa nessa? E acho que a gente tem que trazer um pouco essa reflexão para o presente. Né? Acho que é uma reflexão importante para pensar onde é que estaria a banalidade do mal. Onde é que estão os Eichmanns? Os nossos Eichmanns. Os atos eram monstruosos, mas o agente, Eichmann, era bastante comum, banal e não demoníaco e monstruoso.
Nele não se encontrava sinal de firmes convicções ideológicas ou de motivações especificamente más. E a única característica notória que se podia perceber, tanto em seu comportamento anterior, quanto durante o próprio julgamento e o sumário de culpa que o antecedeu, era algo de inteiramente negativo. Não era estupidez, mas irreflexão. Seria possível que a atividade do pensamento como tal estivesse dentre as condições que levam os homens a se absterem de fazer o mal? Ou mesmo que ela realmente os condicione contra ele? Como responder a posições tão presentes no cenário atual do país que defendem direitos humanos só para humanos direitos ou que apregoam que bandido bom é bandido morto? Eu acho que a gente tem um devido processo legal, a gente tem um Estado de direito, a gente tem um poder punitivo, acho importante entender, um poder punitivo bastante robusto. Para quem não sabe, nós oscilamos entre a terceira e a quarta maior população carcerária do planeta. Então a gente não pode dizer que o Brasil não tem poder punitivo. E a gente tem as regras do jogo. Se a gente não mantém as regras do jogo, a gente vai dilacerar esse tecido social e vai abrir o precedente da excepcionalidade e do tamanho da força. Então, nesse caso, eu posso. Nesse caso, desse sujeito, nessas circunstâncias. Então, eu vou começar a negociar a vida que pode ser protegida pelo direito e a vida que pode não ser protegida pelo direito. Isso é um custo muito alto. Então, abrir mão da agenda dos direitos humanos, em primeiro momento, tentar negociá-la e flexibilizá-la, não seguir as regras do jogo. Uma coisa é dizer que as regras do jogo não funcionam bem. E a gente precisa aprimorá-las. Outra coisa é você renunciar às regras do jogo, né? É o que a gente chama de fazer justiça com as próprias mãos. Isso pode ser perigosíssimo. O segundo ponto é essa manutenção do tecido social. Você vai esgarrar mais ainda. A ideia da abertura da excepcionalização para o direito de matar, né? Para o direito de eliminar o outro, é muito grave. É muito grave. Eu costumo dizer que seria um absurdo pensar que nós temos a terceira e quarta maior população carcerária do planeta porque nós temos uma ontologia malívola, né? Transitora, intransigente, de que isso não é um produto da própria tessitura social. Então, pensar, né, acesso a direitos sem pensar negação de direitos é muito difícil. Na própria gramática do reconhecimento. Eu pego um texto constitucional, direito à educação. Eu mostro para uma criança no Complexo do Alemão e mostro uma criança para uma escola pública no Rio de Janeiro, da mesma idade, eles vão ter um entendimento da Constituição completamente diferente. Aquela Constituição de que ele tem direito, ele não tem direito nem à vida, nem à integridade do corpo. Como ele pode valorizar a vida do outro? Então, se a gente não constrói uma sociedade que valoriza todas as vidas, você não pode esperar compromisso de uma vida que já sabe que está fadada completamente à precariedade. Então, a gente precisa entender o tecido no qual isso está sendo produzido. E, em última instância, a gente tem, de fato, o que o Mbembe chama de uma estrutura de necropolítica. A gente tem uma estrutura política que é uma fábrica de mortes. Quer dizer, não tem justificativa para que você tenha um carro alvejado por 80 tiros. Não posso usar a justificativa de que se fosse um carro, de fato, de um infrator, eu poderia disparar os 80 tiros. Então, a gente tem no Brasil racismo estrutural. E racismo estrutural não é opinião pessoal. Não é dizer, não sou racista. O racismo estrutural são as estruturas que mantêm a negação de acesso a direitos a populações muito específicas. É por isso que a gente está falando de seletividade. Então, não depende da minha boa vontade pessoal. É uma estrutura. Agora, como você lida com essa estrutura, como você reconhece os mecanismos da estrutura, é outra coisa. Uma pergunta que veio pela internet, do J. Alves. Por que ética e leis são conflitantes entre si? Em tese, eles não são conflitantes.
O exemplo mais profícuo é a Constituição, né? Toda estrutura normativa ela tem um preâmbulo. O que é o preâmbulo de uma Constituição? São princípios. São princípios, inclusive, ético-morais. Dignidade da pessoa humana, direito à liberdade. O que disso é princípio e o que disso é lei? O ponto que eu acho que é crucial é que, na história da filosofia do direito, a moral, ela é o que a gente chama de uma propedêutica. É assim, se puder ser ético, melhor ainda. Eu comecei a discussão narrando os artigos da Constituição justamente para mostrar que é regra. O papel da moral no direito é só essa. É só encaminhar quais são os princípios. Esses são os princípios constitucionais. Mas o que a gente faz com eles na prática? Qual é o grau de materialidade que eles têm? Então fica essa impressão de que a lei está do lado e a ética está do outro. Pior ainda, gente, fica a impressão de que a lei está do lado e a justiça está de outro. Né? A terminação grega de ius, romana, ela representava a mesma coisa. Para a lei, para palavras dos justos, para testemunho, para a relação com a justiça. Na modernidade, a gente tem uma separação clara entre regra, lei e justiça. Justiça começa a fazer parte do campo da moral e aí vira um enunciado propedêutico, né, da ordem do dever ser, e o direito vai agenciar as condutas. O direito não tem que dar conta mais da justiça. Vou dizer uma frase clara no direito. Eu poder responder, a decisão foi legalmente correta, embora profundamente injusta. Ou seja, a decisão foi legal, mas foi injusta. Esse vocabulário nosso permite esse tipo de dicotomia. Por isso que é importante resgatar não só o princípio da justiça. O direito está cheio de princípios da justiça. Mas como o direito chega a esse sujeito? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Com isso, eu estou querendo dizer que a gente tem que produzir uma decisão ilegal, mas justa? Não. Não estou querendo dizer isso. Mas eu preciso saber quando uma decisão que está sendo tomada, ela é injusta. A interpretação muda. Eu posso confrontar com uma interpretação sem romper. Eu posso modificar uma norma no seu devido ambiente de mudança normativa. Mas a gente pode reinterpretar. Né? O juiz é um intérprete da lei. O que não pode acontecer é a separação total entre essas duas dimensões. Como se eu só sou responsável pelo devido processo legal. Não, você é responsável por produzir justiça. A relação entre justiça e direito, né, é inseparável. Né? Força de lei de Derrida, ele vai dizer, o problema do direito, a justiça não é desconstruir a justiça, não é tentar. A justiça, mais ou menos, a gente ocupou um patamar civilizacional de que a gente compartilha. A questão são as instituições, como é que elas realizam ou não a justiça. Então, se alguma coisa precisa ser desconstruída no sentido de interpelado, modificado, é o direito. Mas recompor essa relação. Né? Não pensar que a gente pode operacionalizar o direito sem que o objetivo mais importante seja a justiça. Falei tanto em performance em política, então vou terminar com um ato performático, poético. A última estrofe do Morte e Vida Severina, um texto conhecido de muitos de vocês, mas eu acho que fala um pouco da precarização da vida, mas da necessidade da defesa dessa vida, do compromisso com essa vida, e performaticamente, né, a poesia como um espaço que agrega essas três dimensões, né? Pertencimento, singularidade e compromisso ético. A última fala, para quem não se lembra, é uma fala entre o retirante e Carpina. E ele diz assim: Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta. Se quer mesmo que lhe diga, é difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê Severina.
Mas se responder não pude à pergunta que fazia ela, a vida respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em uma nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão como corrida, mesmo quando é uma explosão como de há pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Eu acho que a gente não pode imitar os americanos no que eles têm de pior, que é uma sociedade profundamente fragmentada. Pode ser até que a gente já seja, mas a gente não pode reproduzir esse discurso. E pode ser que a gente não seja. Então, essa ideia de que cada um só pode se engajar à sua própria agenda de direitos, ela é muito fraca do ponto de vista de produzir adesão social, de produzir um tecido coeso.